Graça e paz, aqui de novo nessa telinha, graças a Deus. Hoje o Senhor nos trouxe uma palavra maravilhosa para nossos corações. Todos os dias a gente precisa estar meditando na palavra do Senhor, porque é ela que nos fortalece. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua saúde, seus filhos, tudo aquilo que você planejou, que seja realmente segundo o coração de Deus, porque os nossos planos têm que estar equilibrados segundo a vontade do Senhor. E Deus abençoe os seus planos, os seus projetos, o seu trabalho, no nome de Jesus. Hoje o Senhor nos trouxe uma palavra linda aqui em Lucas 5, do 1 ao 11, nós vamos estar. Aqui em Lucas 5, de 1 a 11, conta a história sobre a pesca maravilhosa, onde Jesus ele fez o milagre a Simão Pedro, né? Então, eles estavam ali pregando e Jesus usando o barquinho de Simão. E quando eles voltaram para a beira, né, do mar, para Jesus descer do barco, Jesus disse a Simão assim, aqui no quarto, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar profundo e lance as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e romperam-se-lhe as redes. Aquela comunidade ribeirinha onde Pedro morava, eles viviam da pesca. E aqui a gente vê que fazia dias que eles tentavam pescar ele, pai deles, irmãos, e nada. Eles pescaram. Mas Jesus falou a ele, olha, vai, lança a rede na profundidade do mar. E ele respondeu, Senhor, faz dias que a gente faz isso e não acontece nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as nossas redes. Então aqui o Espírito Santo, ele faz ênfase a esse mandato que Jesus disse a Pedro. Vai na profundidade. E sobre a minha palavra lança as redes. Então, Pedro respondeu a Jesus que ele ia. Realmente. E as preocupações do dia a dia, as tribulações que vêm sobre a nossa vida, porque aqui o Senhor Jesus já disse que no mundo haveria muita tribulação, né? Mas que a gente persistisse firme na fé, porque ele já tinha vencido todas elas. E se você perceber, na palavra diz, assim na terra como é no céu. Então as coisas na sua vida acontecem primeiro lá no céu, para depois chegar aqui na terra. E dependendo da sua profundidade em Deus, elas chegam mais rápido ou ela demora um pouquinho. Nós precisamos estar na profundidade, como Jesus falou a Pedro. Lança a sua rede na profundidade. Então, eu preciso viver na profundidade de Deus. Como que é isso, pastora? Você precisa estar sempre lendo a palavra do Senhor. Porque quem te direciona é a palavra. Deus deixou a palavra dele como se fosse uma bússola para a gente seguir, uma receita para todas as tribulações aqui na terra, está na palavra. E como que eu vou fazer isso? Eu vou ler a palavra de qualquer maneira? Não, você busca o Espírito Santo. Deus é tão maravilhoso que ele nos deixou uma parte dele. O Espírito Santo é para te direcionar o que a palavra está dizendo a você. Isso significa uma palavra revelada. É ter o Espírito Santo para estar direcionando a palavra no nosso coração, dizendo o que significa aquilo que você está lendo, revelando a você o segredo que está ali. Então Jesus, ele disse ali naquele dia para Pedro, para ele ir à profundidade, mas é a profundidade espiritual. Nós precisamos estar em profundidade no Espírito Santo de Deus, para que você tenha força para resolver as suas adversidades, passar por elas sem problemas, passar por elas com força, com sabedoria, para estar fazendo as coisas direito conforme a vontade de Deus. É isso que Deus disse ali a Pedro. E Pedro pegou aquela palavra aquele dia e lançou as redes na profundidade. Ele não hesitou. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. O que foi que ele disse a Jesus? Sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Então você precisa lançar suas redes sobre a palavra. O que é isso? É você ter uma promessa de Deus. A promessa de Deus que nós temos lá do nosso pai, né, da nossa descendência antiga, que é de Abraão. Abraão, ele teve uma promessa para todas as descendências dele, que encheriam a terra, que eles seriam prósperos, que eles seriam abundantes. E essa promessa é nossa. Então você tem uma promessa de Deus na sua vida. Sobre essa promessa você lança a sua rede. Qual é a sua dificuldade? Quais são os empecilhos que há na sua vida, espirituais e materiais?
Por que que Deus fala que a gente precisa ir lá na profundidade? Jesus disse que através da palavra, vá na profundidade. Porque o homem, ele se preocupa primeiro com o superficial, com o material. É o dinheiro, é a sobrevivência. Mas Deus não, ele quer que você seja profundo nele, principalmente. E depois as outras coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra. Buscai primeiro o reino. Nós precisamos ler a palavra direcionada pelo Espírito. Nós precisamos ler a palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem revela. Ele traz a revelação no nosso coração. Então, Jesus, Ele quer que a gente vá na profundidade dEle. O que é isso? É buscar, é ter intimidade, é saber ouvir a voz, é obedecer. Aqui no versículo 6, diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e romperam-se-lhes as redes. O que aconteceu aqui? E fazendo assim. Então você precisa ter um direcionamento de Deus na palavra. Você tem que fazer assim, como Deus diz para você fazer. Assim como Pedro fez quando Jesus disse. O homem, ele tem pressa. O lado humano da gente, ele tem pressa. Quer que aconteça as coisas assim, ó. Mas Deus, ele é minucioso. Deus, ele faz as coisas tudo perfeitas. E a perfeição de Deus leva a aprimoramento. E a gente quer tudo na nossa hora, no nosso tempo. Foca somente no lado material das coisas, que é só a bênção, que enriquece, como diz a palavra, e não acrescenta dores. É isso que o homem procura em Deus. Mas Deus procura no homem intimidade, profundidade, amizade, amor, dedicação. Se Deus quisesse, Ele forçaria você a amar a Ele, sem você ter opções, sem você ter o seu livre-arbítrio, mas Ele não quer que você ame Ele assim. Ele quer se sentir amado, não forçar você a amar. E é por isso que existe o livre-arbítrio, de você escolher o bem ou o mal, de você escolher aceitar a Deus ou não, amar a Deus ou não. Porque Ele não quer forçar a você. Então, Deus quer intimidade com você. E você não, você só quer a bênção. Você só foca no seu material, na sua sobrevivência, no aqui, no agora. E Deus, Ele quer um relacionamento profundo. Levar você de volta para morar com Ele, de onde você veio. Porque você veio de lá. E é para lá que você vai voltar. Então não foque só na bênção. Foque na profundidade. Lance a sua rede sobre a palavra. Você é um filho de Deus. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador é um filho de Deus. Jesus, ele disse assim, quando chegou a mãe e os irmãos deles terreno lá na reunião onde ele estava com os discípulos disseram, olha, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí esperando. O que ele respondeu? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, se você faz a vontade de Deus, você é irmão de Jesus. Sendo irmão de Jesus, você é o quê? Um filho de Deus. Porque Jesus é filho. Normalmente, se você é irmão, você é filho de alguém. Então, você não queira só a bênção. Não queira só o que está faltando para você de Deus. Queira Deus. Queira Jesus como seu Salvador. Seja um filho. Você só será realmente protocolado como filho quando você aceitar Jesus. Como é que eu aceito Jesus? Eu oro. Falando, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, meu Senhor da minha vida. Para o Senhor estar direcionando a minha vida por onde que eu devo ou não andar. Fazer ou não algo que te agrade. É isso que é eu aceitar Jesus. E aí lá no céu você está sendo documentado como filho de Deus. Mas primeiro você precisa aceitar Jesus. Porque é somente Ele que faz de você um... As pessoas, elas não se preocupam com o espiritual, elas se preocupam com o material. E Deus não. Ele quer o seu espiritual em profundidade. Por quê? Porque o nosso material, o que eu preciso, as minhas necessidades, né, tudo aquilo que, meus empecilhos, as minhas dificuldades, é o acrescentar. Vem no acréscimo de Deus. Por quê? Porque primeiro você tem que ter o espiritual de Deus, para depois ele acrescentar. Como que Deus vai acrescentar algo em algo que ainda não existe? Preciso ter o espiritual para receber ou acrescentar. Porque Deus diz na palavra que buscai o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, primeiro você busca em profundidade a intimidade com Deus, a obediência a Deus, ser um filho de Deus, para depois todas as outras coisas que você necessita na sua vida ser acrescentada. É assim que funciona lá no céu. Porque primeiro acontece no céu. Assim na terra como é no céu.
Então você vai começar em profundidade aqui, lance a sua rede sobre a palavra do Senhor. Você tem uma promessa. Você é um filho. Se você não é, aceite a Jesus. Aceite realmente a Jesus e seja um filho de Deus, seja documentado. Para você ter acesso a esse processo que há sobre a sua vida lá no céu. Há um processo de Deus na sua vida todos os dias, em todo o tempo. Tem um propósito escrito desde a fundação do mundo, diz a palavra, para ser cumprido na sua vida, para que você volte ao lugar de onde você veio e você seja feliz eternamente, você tenha uma vida eterna. Amém? Seja profundo, não queira só as promessas, não queira só o milagre de Deus. Queira também a Deus, queira também toda a obediência a que Ele se refere na palavra. E essa é a palavra do Senhor para o nosso coração hoje. Que você não esqueça que todas as bênçãos, todos os milagres do Senhor sobre a sua vida é somente o acrescentar. Porque primeiro você já tem que ter o espiritual na sua vida. A profundidade, a intimidade com Deus. Amém, queridos? Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Abençoe toda a sua família. Tenha um dia de vitória na presença do Senhor Jesus. Logo, logo a gente teremos mais algumas lives aqui. Na verdade, não teremos live, porque o Instagram cortou, mas teremos stories. Palavras maravilhosas, amém, queridos? E é isso que o Senhor tem hoje para nós.